Mas eles vieram a partir desses centros de envio missionário, seja a Inglaterra ou os Estados Unidos, com a mentalidade que eles também tinham de conquistar territórios, de expansão colonial, quer seja através de expansão comercial marítima, rotas marítimas, mas também eles chegaram a encontrar no Rio de Janeiro uma cidade que estava em pura ebulição de construções por causa da... Era uma vila que se tornou capital do Império. Então, eles precisavam... o comércio da escravidão estava em plena execução. As ruas estavam cheias disso. E um dos primeiros alvos desses missionários foram os escravos. A coisa do vulnerável, né? Vulnerável. A vulnerabilidade atrai os sanguessugas. Eu estava lendo sobre os primeiros missionários batistas, né? Meu passado eu fui missionário batista, então para quem não me conhece, meu passado te condena. Meu passado me condena. Eu fui missionário batista da Junta de Missões Mundiais. Eu já fui, né? Não sou mais, então posso falar sem nenhum problema. E os primeiros desses que chegaram vieram da Convenção do Sul dos Estados Unidos. E aí uma das decisões, eu estava lendo na própria historiografia dos batistas, tem isso aí, está lá narrado, dizendo que quando esses caras, os primeiros missionários chegaram, os americanos que vieram, pediram para a Junta de Missões Estrangeiras, lá, a famosa Junta de Richmond, que foi um grande centro de envio de missionários. Os primeiros batistas que chegaram no Brasil vieram enviados por essa junta. Um dos caras que falou assim, não, eu quero ir para o Rio de Janeiro e eu quero falar com os negros. Ele falou assim, ele usou o termo, está lá, os pretos. Eu quero falar com os pretos lá do Rio de Janeiro, porque ele era da Geórgia, nos Estados Unidos. Uhum. E aí você tem que linkar as histórias. Tem que saber que a Geórgia era no sul dos Estados Unidos, tem aquela história linkada às plantations, dos campos de algodão dos Estados Unidos, que quem plantava e colhia os algodões eram os negros, eram os escravocratas do sul dos Estados Unidos. Porque ele tinha convivido com os escravos lá na fazenda dele, lá na Geórgia, lá nos Estados Unidos, ele achou que ele podia ter êxito de falar, de comunicar, sem saber falar nada em português. Nossa, isso é tão familiar para mim, que também teve contato com missionários. Sem saber falar nada em português, achou que a língua que os negros da Geórgia talvez comunicassem entre si fosse a mesma língua que os negros do Rio de Janeiro do século XIX também comunicassem. Tipo assim, preto é tudo igual, né? É pensamento bem colonialista, né? De todo bom missionário. Total. Bom, entre aspas. Né?